Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Mashle 2, episódio 8 e One Piece, episódio 1096. Então vamos lá, lembrando que você pode ajudar o canal de várias maneiras, sejam através dos anúncios, sejam através da função de membro por 1,99, seja através do Valeu ou do Pix que está na descrição, assim como as nossas afiliações como a Shopee. Comprando qualquer produto na Shopee pelo link você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 1,99 você acaba entrando aí para o mural recebendo um salve. Então salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar aí para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça, se torne membro a partir de 1,99, beleza? Muito obrigado e vamos lá então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então falando de Mashle 2, episódio 8, né? Nós começamos aqui então com o Alberg encarando aí a galera do Inocente Zero, né? E os caras são tão roubados, cara, que eles pararam todo mundo, menos o Alberg, né? O Alberg também é a exceção à regra aqui, que o cara também é super apelão, né? Mas pra tu ver como é que os caras são, os caras travaram até mesmo os Visionários Divinos, né? No caso, o Inocente Zero, né? Que usou a magia de parar o tempo, parou até os Visionários Divinos, que eram pra ser o ápice da roubalheira, né? Você vê como é que os caras estão abaixo aí dessa galera, né? Pois é. Aí a gente vê aqui que o Inocente Zero ele não tá sozinho, né? Junto com ele tá ali o Cell War, nesse momento aqui, o Gale Garrett, que é um cara com cabelo espetadão ali, e o Necrosmans, que é um outro cara ali com uma cara sorridente bem bizarra, né? Mas tem outros minions que aparecem aí durante o episódio. E o que acontece? Esse Gale, né, ele tenta ali atacar o Alberg, né, ele tem a intenção ali de pegar o Alberg desprevenido. E quando ele tenta só pensar nisso, né, um machado atravessa ele ali, que no caso seria, tipo assim, só dele pensar nisso, né, ele já a diferença de poder entre ele e o Alberg é tão grande que ele já se imagina morto, na cabeça dele ele já morreu. Só de pensar em ir pra cima do Alberg, né, mostrando quão apelou-se aí o Alberg em relação a esses caras aí. Praticamente só o Inocente Zero que dá dentro com ele, né? Mais ou menos essa mensagem que fica, né? Os outros caras ali são praticamente minions, né? Pois bem, aí a gente vê aqui então, né, o Alberg questionando aí o Inocente Zero quais são as intenções dele ali, e o vilão faz aquele discurso padrão, né, cara? Ele fala ali que ele quer ser imortal, né? Quer ser belo e forte, né? E para isso ele precisa ali do Mesh, né? Para concluir aí seus planos. Pelo menos o Mesh é forte, isso a gente sabe, né? O resto fica devendo aí, né? Mas enfim, né? É aquele velho papo de vilão, né? Eu sou mal, isso é bom, nunca serei bom, isso não é mal, né? Pois é. E aí então o Alberg vê que não tem como resolver a situação na conversa, então ele começa a apelar, né? Ele normalmente só tem uma marca no rosto, né? Mas ele libera mais duas, igual como o Heine acaba fazendo, né? E aí mostrando que ele tem 3 marcas, na verdade, né? E o vilão, que tem ali uma marca na cara como se fosse um ponteiro de relógio, não sei se conta como 1 ou 2, mas ele brota mais 2 ali também na cara dele, né? Mostrando que os dois aí são fortes pra caceta, né? Pois é. E além disso, eles também conjuram não varinhas. Eles não têm varinhas. Eles têm cajados. Pois é, rapaz. O Alberg e o Inocente Zero, eles têm cajados de mago, né? Especificamente aqui, o Alberg, ele tem aqui a Uranus, né? Que seria ali um cajado bem boladão ali de raio e coisa do tipo. Enquanto o Inocente Zero, ele tem ali o Cronos, né? Que seria ali uma espécie de relógio, né? Bem interessante ali. Um cajado relógio. Bem louco. E o poder dos caras é outro patamar, né? Só que o Inocente Zero tem a vantagem da surpresa, né? A gente vai ver aqui que, apesar do Alberg ser forte, ele não estava preparado para isso aqui, né? Realmente. Quem estaria, né? O Inocente Zero começa a conjurar ali, aparentemente, alguns minions, né? E aí várias criaturas começam a brotar ali do chão. E a intenção dele é atacar a galera que tá em volta, né? Os alunos ali que estão paralisados no tempo, né? E aí o Alberg pensa rápido ali para poder equilibrar essa balança aí. E ele consegue usar a magia dele para poder cancelar a paralisia temporal em algumas pessoas ali, né? Especificamente ele acaba ali salvando o Mesh, o Margaret, o Dot, o Lance e o Caldo e o Orter, beleza? Essa é a galera então aí que foi salva pelo Alberg, né? E aí a galera não entende nada, né? Porque pra eles não se passou tempo nenhum ali, né? E aí só dá tempo do Alberg falar, olha, depois eu explico, só protejam aí a galera que não pode se proteger aí na plateia, beleza? Valeu, falou. Vamos lá, né? E aí então a galera já vai ali pro quebra-pau com os minions automaticamente, né, cara? Bem louco. E aí a gente vê aqui algumas coisas interessantes, né? Como, por exemplo, o Caldo, que usa uma espada pra lutar, né?
os Minions tancam a espada dele, tá? Mas não tancam o fogo da espada, que a gente sabe que é uma chama negra ali que consome tudo, né? E aí, pelo menos com o fogo ali, ele consegue lutar contra as criaturas, né? E o Orter comenta que essas criaturas são ali, são equivalentes a um mago de 2 marcas, né? Sendo que vários deles ali, na verdade, tem 2 marcas a princípio, né? Só que, assim, pra eles tá fácil de derrotar esses Minions aí, né? Tá bem tranquilão aí. Aí, a gente vê aqui que o Alberg depois ele pega ali o Inocente Zero, né, e teleporta ele, e os dois vão ali para o céu, né, eles vão lutar num local separado da arena ali, pra impedir que a galera acabe morrendo ali sem querer, né, cara, na bala perdida que deve rolar. Pois é. E aí, a gente vê aqui então o Lance e o Dot, né, estão ali lidando com alguns Minions e tal, só que aí quando eles percebem ali que tem uma coisa grande fora da arena surgindo, e é uma espécie de flor de carbono gigantesca feita pelo Cell War, né, ele faz uma espécie, na verdade é só esfera ali, né, mas embaixo tem uma torre conectando como se fosse uma florzinha ali, né, e aí o Cell tá levantando aquela coisa gigantesca ali até o céu pra atacar a arena inteira, né, os Minions são de menos agora, né, pois é. E aí então eles têm que chegar lá de alguma forma, né? Só que aí os Minions começam a ficar mais poderosos. Além dos Minions normais, começam a aparecer umas criaturas brancas ali, mais parrudas, né? E aí a galera se sente meio encurralado ali, né? Só que o Margaret é malandro, porque o Margaret percebe que essas criaturas só estão cercando eles, mas não estão cercando o Mesh, né? Ou seja, é uma armadilha, pro Mesh poder sair ali e fazer o que quiser, né? E é engraçado que o Margaret fala aqui, meu Mesh, né? A gente já tinha visto que quando ele perdeu pro Mesh, ele falou que tava apaixonado, né? Mais um aí pra fila, a Irvine vai ficar doida aí, né? Pois é, já tava, na verdade. E agora o Margaret aí se assume completamente. Inclusive o Dot pergunta, né? Como é que ele sabia dessa situação aí do Mesh? E aí ele fala que o Margaret, né? Que é instinto feminino, né? Confirmando aí, aparentemente, a ideia aí, né? E o Dot falou que já tava suspeitando já disso. Bem curioso. E um lance que eu queria comentar aqui também é que o Margaret tá lutando com a vara quebrada, tá? Vale citar aqui, ele tá lutando, tá dando um pau nos Minions aí, com a varinha dele quebrada, tá? Só comentando aqui que isso pode ser bem importante pro futuro. Mas enfim, e aí o Mesh então, né, já que ele é o único que tá com as mãos livres aí, vai ter que ir lá lutar contra o Cell de alguma forma, né? E aí ele chega lá fora, vê aquela torre de espinhos de carbono gigante lá que ele vai ter que subir, né? E aí você pensa, pô, o cara vai ter que fazer toda uma trajetória ali, né? Fora que o Cell vai ficar atacando ele de cima e tal, né? Tem um high ground ali, né? Então, isso aqui não é Star Wars, meu amigo. High ground não é nada pro Mesh. E o que ele faz então? Ele começa a bicar a torre de carbono onde o Cell tá em cima, e ele vai capando em vários toquinhos ali, né? Vai cortando em vários tocos ali, e vai diminuindo a torre. Ele vai descendo a torre até chegar, até o Cell ficar na altura dele, né? Como o Dot aqui comenta, né? Se o Mesh não sobe a torre desce até o Mesh, né? Mais ou menos isso. Rapaz, bagulho doido. Pois é. Mas mesmo assim, né, ele meio que venceu a torre, entre aspas, ali de carbono, mas o Cell ainda tem aquela bola de espinho gigante ali no ar, né, e só derrotando ele que aquele negócio ali vai ser anulado, né. Então fica essa promessa aí. E o mais interessante aqui é que o Cell, ele tenta ali falar com o Mesh, né, que eles se reencontraram e tal, e aí o Mesh joga uma conversa de que o Cell sentou perto dele na sala, alguma coisa assim, né, e aí o Cell, pô, peraí. Tá falando do que, cara? Você não lembra de mim? Você não sabe quem eu sou, cara? E aí o Mesh, pô, foi mal, mano. Muito sensacional. O Mesh esqueceu completamente aí o nome do vilão, né? Quem era o vilão, muito bom. Aí depois a gente vê aqui então que a galera tá lutando lá dentro da arena, e o Dot, ele acaba vendo aqui um carrinho de bebê, do nada, lá no meio dos monstros e tal, né? E aí ele se distrai ali e o bebê acaba usando um feitiço nele, né? Que é o tal do Babies, acho que é assim que chama, que basicamente é uma fumaça rosa ali, né, que transforma ele automaticamente num bebezinho também. Então o Dot agora vira uma criança, e essa criança que estava no carrinho, na verdade, é um adulto, que tem aí um poder, né, de transformar os outros em criança, e a si mesmo aparentemente também, né. Esse cara aí é o tal do Sitter Baby, né, eu vou chamar só de Sitter aqui, né. Mas basicamente é isso, o cara transformou o Dot numa criança e, sendo criança, o Dot não consegue usar os seus poderes. Pois é, ficou rendido aí frente ao vilão e as criaturas que estão ali em volta dele, né? E aí então o Dot tem que sair correndo em direção ao Lance ali, né? Socorro, só que o Lance não entende o que ele fala, né? Porque é um bebezinho com chupeta na boca ainda por cima, uma doideira.
E aí o Lance, ele percebe ali quando ele começa a ser atacado pelo vilão, né? Ele esquiva da fumaça, é esquivável aquilo ali. Mas ele entende a situação sem que o Dot fale alguma coisa realmente com ele, né? Pois é, ele ia lutar ali usando Gravioli e tal pra derrotar o vilão, né? Mas ele se distrai porque o Dot acabou saindo do colo dele ali pra ficar brincando de chocalho, né? Que o vilão deve ter jogado ali. E aí o Lance vai ali salvar o Dot e acaba virando criança também, né? Vira um bebezinho ali também. Aí vira os dois bebezinhos indefesos, teoricamente, ali contra o tal do Scyther, né? E aí acaba acontecendo um negócio bem interessante, que o vilão, ele tá tão cheio de si aqui, né? E com razão, que ele acaba explanando, né? Um detalhezinho aí do poder dele, né? Ele fala aqui que nesse estado eles não conseguem usar nem 10% do poder deles. Pois é. E aí o que acontece, né? O Dot fica assustado, né? Porque, pô, é impossível vencer esse cara, né? O cara tem um monte de Minion ali com ele, várias criaturas ali, vai desmembrar ali os bebezinhos, né? Só que o Lance acaba usando aqui, consegue usar o Gravioli, só que é uma versão reduzida, especificamente, né? Que é chamado aqui de Section Gravioli, né? Ele usa o Gravioli pequenininho nas costas do vilão ali e dos Minions dele, acaba esmagando ali o cara e revertendo aí, assim, a transformação, né? Bem legal. E até o Dot acaba pagando pau aí pra ele, né? Pô, realmente, esse cara é o gênio desse ano, cara. O Lance é um gênio, cara. Ele conseguiu concentrar o poder num pontinho pra poder ficar mais fácil, né? De usar ali o poder, né? Coisa que o próprio Dot não conseguiu fazer. Bem legal. Aí depois, a gente vê aqui também que o Ryo tá indo pra lá, né? E também o Kaiser, né? Não sei porque que o Kaiser tá indo pra lá, né? Quem deveria ir era só o Visionário Divino, mas enfim. O Kaiser tá questionando aqui qual é a relação do Walberg e do Inocente Zero, né? E isso é muito legal, porque o Ryo explica umas paradas bem maneiras aqui, né? Basicamente o Ryo explica, né, que anteriormente existia um mago muito poderoso que é chamado de Adam, né? E acontece que esse cara, ele basicamente moldou a sociedade mágica que existe hoje em dia, né? Inclusive ele foi responsável aparentemente pela criação dos Visionários Divinos também. E acontece que esse cara, ele tinha 2 discípulos, né? Ele era praticamente um deus ali, mago, e ele tinha 2 discípulos, que era ali o Walberg e o Inocente Zero, né? Então eles seriam aí discípulos do mago mais poderoso que já existiu, aparentemente, né? Bem louco. E aí acontece que eles estariam teoricamente equiparados, né? Mas o Inocente Zero tem a vantagem porque ele atacou de supetão, né? E ele tem várias cartas na manga pelo que a gente tem visto aí, né? Uma delas, inclusive, que a gente vê aqui é que ele não tem uma face específica, né? Deixa o Walberg até meio que assustado ali, né? O cara consegue ocultar o próprio rosto. É um negócio bem bizarro. Ele pode ficar sem rosto e se remontar. É muito louco, né? Enfim. E aí o Walberg fala que ele vendeu a alma dele e tal, né? Mas o Inocente Zero rebate dizendo que não, ele ainda é um ser humano, ele ainda tem suas ambições, né? E no momento que ele quer é resgatar o Mesh e matar o Walberg, né? Basicamente é isso. E pra isso ele vai usar tudo que ele tem ali, né? E no caso ele usa aqui uma magia que é chamada de Tiny's Living Dead, acho que é assim que chama. Que basicamente, olha, cara, o cara faz basicamente prepara um Edo Tensei, na minha cabeça é assim, né? O cara, ele faz ali uma espécie de relógio atrás dele, desse relógio sobe ali uns cabelos ou coisa do tipo, e de dentro desses cabelos ali brota um caixão. Ou seja, né, tá me parecendo que esse cara vai levantar um presunto ali, né? Quem seria o presunto, né? Seria o presunto do mestre deles? Faz sentido, né? Rapaz, que doideira, pois é. E aí a história vai aqui, volta pro Mesh, né? Que a gente vê aqui então que o Cell fica bolado, né? Porque o Mesh não lembra dele. E aí ele comenta, né? Sobre o Abe's Razor, né? Que tinha quase morreu, né? Pro ataque de carbono dele aí da outra vez. E aí ele comenta aqui que vai atacar todos os amigos do Mesh ali e tal, né? Pois é. E aí então fica essa treta aí, né? Ele começa a atacar ali o Mesh com o chuva de carbono ali e tal. E aí acontece que nesse meio tempo o Dot comenta: poxa, é verdade. Na época lá que o Mesh venceu o Cell, foi meio que na cagada, né? Por causa do boneco lá do Abel, né? E agora, o que o Mesh pode fazer pra lutar contra a chuva de carbono, né? E aí a gente vê aqui, quando volta pro céu, que ele tá com a cara assustada, né? E por que ele tá assustado olhando pro alto ainda por cima? Porque o Mesh, ele tá correndo na chuva de carbono. Ele tá correndo em cima dos espinhos de carbono, cara. É muito interessante essa porra, muito bizarro também. E não importa a intensidade do ataque, o resultado é o mesmo, né? O Mesh, ele vai correndo ali por cima até ele dar um socão no céu, né? Ele se aproxima e consegue acertar um porradão ali que acaba derrubando o vilão. E aí o vilão fica confuso, como assim, né? E aí o Mesh acaba explicando aqui, né, que ele lembrou
do ataque ali, né, do céu, e ele comenta, olha, então, o que acontece é o seguinte, eu já vi esse truque antes e não vai dar certo, né, basicamente o momento Cavaleiro do Zodíaco aqui, né, cara, o mesmo truque não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. E aí o céu se arrependeu, né, de ser lembrado pelo herói aí, né, pois é. E termina aí, então, o episódio 8 de Mashle 2, cara. Sensacional. Que anime perfeito, cara. Muito bom. Muito zoado, cara. Muito zoeiro. A forma como o Mesh encontra o jeito de driblar as coisas é impressionante. Mas, enfim, vamos partir aí pra One Piece. E agora falando sobre One Piece, episódio 1096, um episódio recheado de informações do início literalmente até o fim, porque a gente teve aí já até na prévia do próximo episódio, informação demais. Mas a gente vai ver isso aí durante a explicação aqui, vai. Basicamente o episódio começa aqui então, né, com o Shaka explicando lá sobre a, entre aspas, hipótese, né, dele de que existia um reino perdido antigo que era tão avançado tecnologicamente quanto Egghead está sendo nesse momento, né? Seria mais ou menos essa a ideia. E que Ohara tinha essa informação, né? E para isso ele até avisa aqui a Nico Rubin que, olha, a gente vai ter que explorar esse passado doloroso, beleza? Aviso, né? Contém gatilhos, né? Esse momento da história, né? Basicamente aqui. A Nico Rubin já faz uma cara meio feia ali, porque, né? Vai rolar. Vai rolar traumas aqui. E aí, então, ele continua aqui o raciocínio, né? Basicamente, o que o Shaka comenta aqui, né, nesse início, é que existe Ohara foi destruída porque sabia demais sobre esse momento da história, né? A história de que existia um reino tão avançado, né, no passado, que acabou lutando contra outros 20 reinos mais fracos, né? E esses reinos mais fracos, talvez por maioria ou algo assim, acabaram vencendo esse reino num combate, né, numa grande guerra, né, e é legal que eles mostram em joguinho, né, rolando ali em pixel, né, bem legal essa parada, uma coroa gigante, que seria o reino perdido, e os 20 reinos ali, né, e esses reinos depois formariam ali o que seria o governo mundial, né, pois é. Só que aí o que acontece? Eles tentaram também apagar da história a informação de que esse reino existia, pois é, porque aparentemente haveria um risco, né, de que talvez alguém pudesse herdar os ideais daquele reino antigo, né? Esses ideais que eram conflitantes com os 20 reinos, né? E aí então o que acontece? Eles tentaram apagar da história qualquer informação de que esse reino existiu. Basicamente é isso, né? Só que aí entra uma parada, né? O Sanji aqui, ele é mais inteligente, ele comenta: olha, peraí, você tá me dizendo que o governo mundial apaga da história quem sabe sobre essa parada. Quer dizer, por que você tá contando pra gente isso aí, né? A gente vai morrer, não vai não? E aí a galera entra meio que em pânico ali, né, cara? Mas ele fala aqui de novo, né? Não, calma, isso é só uma hipótese, não tô afirmando nada, né? O Sop não quer saber, ele já quer esquecer, já quer tirar da cabeça, tá desesperado ali, né? Sensacional essa parada, né, cara? Muito louco. Mas enfim. E aí a gente vê aqui então, né, que essa hipótese foi suficiente para destruir ali aparentemente o Ohara, né, a ilha de Ohara ali, né, pois é. E aí a gente vê aqui também o Shaka comentando sobre o Clover, né? Quem era o Clover no passado? Que a gente já conhece o Clover como um velhinho estudioso, mas ele não era sempre assim, né? Ele, na verdade, ele era um grande cara ali, um grande estudioso no passado que se lançou ao mar como pirata em busca de conhecimento, por incrível que pareça, né? Ele até chegou a ser preso algumas vezes ali pela marinha e tal, né? Mas ele nunca desistiu de buscar conhecimento, principalmente conhecimentos antigos, né? E aí ele praticamente virou uma referência, né? Nesse meio tempo aí. E daí que Ohara foi fundado, né? A biblioteca de Ohara foi fundada porque ele começou a juntar várias pessoas que queriam seguir ele, buscando mais e mais conhecimento, né? Inclusive esse conhecimento aí perdido também, né? Pois é, e aí o que é que a gente vê aqui, né? Agora que a gente tem essa informação, né, de que as pessoas que sabem demais acabam por serem apagadas, vamos dizer assim, né? Faz sentido o que aconteceu lá. Quando o Clover confronta os agentes do governo, né, e ele leva um tiro porque ele ia falar o nome do reino antigo, a galera atira nele,
sem pensar duas vezes. Porque imagina se ele fala o nome pra todo mundo ali, pros agentes do governo. Ia rolar uma queima de arquivo entre eles, tá ligado? Faz sentido. Os caras mataram o Clover em legítima defesa, por incrível que pareça, né? Mudou-se o cenário daquela... aquela cena, tá ligado? Os caras se protegeram, na verdade, né? E ainda usaram a Buster Call depois, ainda que é pra ter certeza de que não ia vazar, né? A informação, seria mais ou menos essa parada. Cara, que legal, cara, foi um negócio muito insano. E aí o Shaka comenta que, em um dado momento, ele foi lá, ele visitou aquele lugar, né, ele foi ver lá o túmulo do Clover, né, que seria a própria O'Hara destruída ali, né. E aí ele chegou lá e tal, né, só que quando ele adentrou na ilha, foi mais pra dentro, ele descobriu uma parada muito insana. Ele descobriu que próximo ali, né, da onde fica ali a árvore, né, que foi queimada e destruída, havia uma lagoazinha com vários livros, com muitos livros ali dentro. Aparentemente, os estudiosos de O'Hara jogaram os livros na água, numa tentativa de salvar o máximo possível de conhecimento do fogo que ia consumir a árvore, né? Então eles jogaram na água, que ainda podia estragar boa parte do material, mas daria para salvar ainda uma outra parte, né? E aí que ele fala que essa foi a vitória de O'Hara. Por quê? Porque o governo mundial, os soldados que estavam indo lá para fazer a Buster Call e tal, seja da marinha ou do próprio governo, eles não tinham ideia de que deixando os livros ali, alguém poderia recuperar. Eles não tinham esse conhecimento, tá na água, vai estragar, ninguém vai vir aqui fazer nada, né? Esse foi o erro, pois é. E aí a Nico Rubin acaba lembrando aqui sobre o Saul e tal, né? Que também o Shaka fala aqui que a determinação de O'Hara vive, né? E aí a gente vê aqui então a Nico Rubin lembrando do Saul e tal, da mãe ali deixando ela aos cuidados ali do Saul, né? Pois é. E a Nico Rubin começa a chorar, né? Ela fica triste com toda essa informação, ela fica meio emocionada, na verdade, ali, né? E ela pergunta, né? Onde é que estão esses livros agora, né? E aí o Shaka comenta aqui que quando ele chegou lá e viu esses livros, né, haviam mais pessoas ali também. E aí a gente vê duas imagens, né? O primeiro seria ali um viking tirando os livros da água, e chama atenção o tamanho desse cara, ou seja, viking, gigante. Era um gigante provavelmente que a gente conhece aí, né? Era um dos gigantes aí que a gente conhece lá da tripulação do Dory e do Brogue, provavelmente, né? E nós temos aqui o Dragon em silhueta. Nem dá pra esconder, é o Dragon, porra. Você conhece algum outro cara com esse cabelo de capa verde? É o Dragon, pô, fala sério. Não tem nem como esconder essa parada aí, né? Enfim. Aí depois a história muda aqui para o Luffy e o Chopper, né? Eles estão ali tentando entrar no robozão gigante, né? Pra poder controlar ele, como se fosse um Megazord, né? E aí eles fazem uma espécie de fusão ali pra tentar adentrar ali no maquinário, só que eles não conseguem, né? E aí eles ficam ali fazendo palhaçada, tentando entrar ali no aparato ali e tal, e não conseguem. E aí a Jory Bonnie fica meio bolada ali, falando que eles são muito infantis. O Jinbe fala que eles estão tendo uma aventura, né, ali, e isso é importante, aparentemente, né, pra eles e tal. E aí eles percebem que não, de repente não dá pra entrar no robô, porque ele deve ser um robô autônomo, ele precisa ser ativado através de algum comando, né? E aí eles ficam ali tentando chamar ali o robô, né, de algum nome ali pra ver se eles conseguem ativar. Só que o que acaba acontecendo é que do nada aparece um cara bugado ali na lataria do robô, e o impacto da aparição desse cara é tão grande que ele surge meio que do nada, aparentemente ali, e joga tanto o Luffy quanto o Chopper pra trás ali, né, eles saem voando. E o cara tá desesperado ali, pedindo ajuda e tal. O cara tá meio que afundando na lataria do robô, que é meio bizarro, né? Ele fala que ele tentou aparentemente se teletransportar, só que algo deu errado no espaço-tempo ali, e acabou meio que bugando a pessoa ali dentro do objeto, e ela tá meio que sendo absorvida pelo objeto ali por uma falha, né, da realidade. E aí o Luffy tem que ir lá salvar o cara, né? E aí a Jory Bonnie reconhece o cara, porque o cara fala Quasar, ele termina falando Quasar ali as frases, né? E aí a gente vê aqui então que esse cara, que é aparentemente um velhinho, né? Ele conhece o Luffy, falando que ele é filho do Dragon imediatamente. E também conhece a Jory Bonnie. E a Jory Bonnie conhece ele, né? Falando pelo nome Vegapunk. Pois é. E a gente sabe qual era a missão dela aqui, né? A gente sabe qual era a missão. Mas enfim, antes que ela faça alguma coisa, né, a gente vê aqui o tal Vegapunk aí fazendo amizade basicamente ali, né, com o Chapéu de Palha e o Chopper, ensinando eles inclusive a usar as botas ali, que tem uma função de propulsão que a galera não sabia também, né.
E aí a gente vê aqui então eles saindo voando ali e tal no final. E a gente vê aqui então que esse é o homem mais inteligente do mundo, né? Que é o tal do Vegapunk. Chama atenção que ele não tem o cabeção lá do flashback dele de Ohara, né? Ele tá com uma maçãzinha no lugar, né? Pois é. E aí a gente vê aqui então que ele é... Esse que é o cara aí do... Ele é o chefe do SSG, que é o grupo de ciência especial lá da Marinha. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, né? O episódio termina aqui, oficialmente, né? Só que, o que acontece? A gente tem aqui duas coisas interessantes mais pro final aí, né? No pós-crédito, vamos dizer assim, né? Tem aquela historinha da Nico Rubin e do Chopper Chibis, né? Explicando ali a história. Eles falam sobre o Jaguar de Saul. Pois é, o que é bem esquisito aqui. E aparentemente vai ter a Lilith Chibi aí também depois dando a cal aí sobre algumas informações nos próximos episódios também. Só que na prévia do próximo episódio, os caras terminam com essa imagem que eu vou colocar aí pra vocês. É exatamente isso aí. Eu não vou falar mais nada porque é só uma prévia. Eu não vou falar mais nada. Termina assim então o episódio 1096 de One Piece, né? Até na prévia tem informação demais, pois é. Comenta aí, né, o que vocês acharam então aí de Meshle 2 e de One Piece, né, na saga de Egghead aí. Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!